Olá, estamos dando início a mais uma aula, disciplina Fundamentos de Contabilidade. Meu nome é professor Robert. O módulo 2, classificações das contas e razonetes. Classificação das contas vão ser abordadas a natureza, de como elas são interpretadas e organizadas, tá? De acordo com um método utilizado pela técnica contábil, tá? As classificações das contas, elas são subdivididas em contas patrimoniais e contas de resultado, tá? Então, tudo que tiver envolvendo o patrimônio de uma entidade, de uma organização, tá? Ele vai fazer parte da classificação, de uma classificação específica em grupos, tá? E as contas de resultado, tudo que for necessário para apurar, né, o saldo, apurar a sobra, apurar o resultado positivo, ou lucro, ou prejuízo de uma organização, tudo que envolver esse cálculo corresponderá às contas de resultado da empresa ou da entidade, tá? Então, as contas patrimoniais, elas têm uma lógica de ser, né? Ela é subdividida em grupos do ativo, grupos do passivo e grupos do patrimônio líquido. Conforme nós havíamos apresentado em aulas anteriores, o ativo é o conjunto de bens e direitos, tá, que a empresa tem. E esses ativos, eles são necessários para que a empresa consiga desenvolver as suas atividades, né, utilizar os recursos necessários para que no dia a dia a empresa consiga realizar todas as operações, envolvendo operações financeiras, envolvendo a aquisição de bens, né, negociações com o cliente, tá? São aqui registradas no ativo. Então, lembrem que nós conversamos sobre isso, falando que o ativo é a separação dos bens tangíveis e intangíveis, tá, da empresa. Quanto ao passivo, nós temos aí as obrigações que a empresa tem um prazo definido para poder liquidar as dívidas da empresa, né? Então, o passivo são aquelas obrigações que toda empresa tem um pouco, algumas vão estar configuradas no curto prazo, outras no longo prazo, mas são obrigações, o que é importante lembrar, né, que elas terão que ser pagas, né, liquidadas num determinado momento. Já o patrimônio líquido é o outro grupo que compõe também as contas patrimoniais da empresa, né? Então, o patrimônio líquido envolve os recursos captados pela empresa referente ao que foi integralizado pelos sócios, que foi feito o aporte pelos sócios, pelos proprietários da empresa, que criaram a empresa, tá? Então, o patrimônio líquido tem essa característica de ser uma fonte de recursos, que pode ser proveniente de capital, proveniente de resultados que a empresa teve ao longo do tempo em virtude do lucro, como também reservas que ela pode vir a realizar e ter dentro da empresa, tá? Mas esse ponto a gente vai estar comentando mais adiante um pouco. Em relação às contas patrimoniais ainda, você pode observar, tá, que nós temos aí uma organização do balanço patrimonial, tá? E esse balanço patrimonial, a característica dele envolve recursos que a empresa utiliza, tá? Esse tipo de recurso, ele se refere às origens de recursos, tá? Onde que a empresa captou esses recursos, e também tem a parte das aplicações de recursos, para onde foi destinado o recurso que ela captou. Então, no balanço patrimonial, você tem que observar esses pontos, como que a empresa ela obteve os recursos. Por isso que a gente diz que essa captação de recurso ela é proveniente da
daquele investimento inicial que os sócios realizam para dentro da empresa, tá? Então, é onde você consegue captar os seus recursos para que a empresa consiga desenvolver as suas atividades e aplicar os seus recursos da melhor forma possível. Então, do lado direito, que vocês podem observar, é o campo onde ficam as origens de recursos de uma empresa. Ela pode ser originada de capital próprio, né? Então, nasceu ali no patrimônio líquido, seria o capital próprio das empresas, o capital próprio das organizações, tá? Esse seria a primeira origem, tá? Onde tudo começa. Posteriormente, você pode observar com a dinâmica dos negócios, das atividades que a empresa realiza, tá? Ela vai também utilizando o capital de terceiro, que significa o passivo de uma organização, tá? Esse capital de terceiro ou esse capital alheio que a empresa deixa de pagar uma compra à vista para comprar a prazo, ele leva à criação e o uso do capital de um terceiro, tá? Então, a empresa ela é financiada, de certa forma, ela tem recursos provenientes da origem dela, de capital próprio e capital de terceiro, tá? Então, do lado direito. Do lado esquerdo, vocês podem observar que vai compor todo o ativo da empresa. Então, toda aplicação que for feita no ativo de uma empresa, ela será considerada uma aplicação dentro de recursos que a empresa obteve, que conseguiu durante o seu exercício, durante o período na qual ela está realizando as suas operações. Tá? Então, isso que é importante a gente destacar, tá? Entender como que ela obtém os recursos e como que ela aplica os recursos organizacionais. Então, claramente, vocês conseguem visualizar essa informação no balanço patrimonial, tá? Okay? As contas de resultado é uma outra classificação das contas que a empresa realiza constantemente, tá? Então, essas contas de resultado, elas são classificadas da seguinte forma: no formato de receitas que a empresa obtém, tá? Na venda de algum produto, tá? Na venda de algum serviço, ela pode obter, então, as receitas da empresa. Ela tem as despesas e os custos, tá? As despesas são o sacrifício que a empresa tem para obter as receitas. Então, ela precisa pagar um funcionário, ela precisa pagar uma manutenção, e esse tipo de operação gera para a empresa algumas despesas, tá? Que são, você pode perceber, normais para que a empresa consiga o quê? Consiga realizar as vendas, consiga ter receita dentro da empresa. Tá? Então, as despesas, elas podem ser divididas também em outras classificações dela, como, por exemplo, despesa com vendas, despesas administrativas e por aí vai. Tá? O importante é você entender que as contas de resultado se referem à classificação de toda conta relacionada às receitas, despesas e custos. Tá? Já os custos das mercadorias ou dos produtos que são comercializados, eles, sempre que a empresa fizer um negócio, fizer uma venda, atrelado à venda vai estar também atrelado, você vai ter que calcular, demonstrar qual foi o custo daquela venda. Além de você saber o preço de venda, você tem que saber o preço de custo, que mais adiante nós vamos fazer alguns cálculos explicando melhor esse ponto. Mas, nesse momento, o importante é identificar quais contas de resultado eu utilizo para que, ao final, eu consiga apresentar um saldo. Esse saldo pode ser positivo ou negativo. Esse saldo pode ser um lucro ou pode ser um prejuízo. Então, o importante é eu separar, ter essa primeira organização, separando as contas patrimoniais das contas de resultado. Isso ajudará você a poder compreender melhor o método da contabilidade, ok? Então, para você poder
fazer essa distinção, né, dos grupos. No primeiro momento você separa, né, em grupos, e daí você precisa também compreender a natureza de como a ciência contábil faz essa classificação. Tá? Nesse momento, nós precisamos separar, tá? Porque a contabilidade trabalha em cima de uma convenção contábil. Então, o que você, no dia a dia, poderia considerar como crédito algo positivo, na contabilidade é o inverso. Tá? O débito, para nós, é encarado como algo positivo e o crédito algo negativo. Então, na contabilidade, a gente precisa limpar um pouquinho nos nossos preceitos, das nossas concepções enquanto pessoa, tá? E começar a entender que para eu poder entender contabilidade, eu tenho que entender quais são as origens de recursos, quais são as aplicações de recursos, e fazer uma outra leitura quanto à natureza dessas contas que são classificadas. Então, vocês vão perceber que eu preciso definir a natureza de cada conta. Se a natureza dela é a débito, se a natureza dela é a crédito. Porque na contabilidade, essas duas classificações, elas são fundamentais para a compreensão do registro da contabilidade. Tá? Então, com isso, a gente vai conseguir, ao final, interpretar melhor os fatos. Tá? Então, vamos adiante. Como eu havia dito, então, a natureza ela é chave, tá? Para a gente poder entender. Então, uma outra classificação que vocês poderão encontrar na literatura, nos livros, nas pesquisas, na internet, né, é que a natureza adepta ela tem também a nomenclatura de saldo a débito ou devedor, tá? Que, como eu disse, ela é uma convenção contábil, tá? Então, que a gente precisa assimilar essa classificação. O outro é que as contas de natureza credora ou a crédito, tá, apresentam um saldo a crédito. Tá? E esse saldo a crédito seria o que a gente pode chamar de saldo credor, né, de uma conta credora de uma empresa ou conta devedora de uma empresa, tá? Ou de uma entidade. Então, essas palavras a gente vai se ambientando, né, para a gente poder fazer uma classificação e organização. Mais adiante vocês vão ter novas explicações. Aqui é apresentado, então, um resumo das classificações das naturezas segundo cada grupo patrimonial, de contas patrimoniais, cada grupo de contas de resultado. Tá? Então, no primeiro momento, na primeira linha, nós podemos destacar essas classificações, quais grupos, o que acontece com a movimentação dessas operações, ela pode aumentar, como ela pode diminuir, tá? E ao final ela vai apresentar um saldo, o saldo das contas. Então, vamos lá. Nas contas do ativo, do grupo ativo, a natureza dela é a débito. Se vocês perceberem ali, o saldo que essa conta vai apresentar vai ser sempre do saldo a débito, saldo do lado esquerdo. Porém, para você entender esse saldo, você precisa entender que a natureza do ativo é saldo a débito. Tá? Então, o que acontece? Para você lançar uma conta, né, e fazer com que essa conta ela aumente, essa conta do ativo, por exemplo, ela vai aumentando à medida que a empresa vai realizando as suas operações, eu preciso entender que, por exemplo, se eu comprar uma mercadoria, tá, essa é uma mercadoria, a natureza dela é saldo ela é a débito, a natureza dela é a débito. Então, cada vez mais que eu comprar, para eu poder aumentar essa movimentação, essa operação em relação à mercadoria, em relação aos estoques da empresa, tá? Eu vou ter que lançar ela numa conta a débito, tá? Para daí que vai sinalizar que eu vou aumentar gradativamente essa conta. E para eu poder demonstrar que eu estou reduzindo o meu estoque, eu estou vendendo o meu estoque, estou comercializando minha mercadoria, eu vou registrar uma saída do meu estoque. Então, na contabilidade, como é que eu represento a saída do meu estoque? Registrando na conta a crédito, e daí vocês vão perceber que ela vai diminuir o saldo da minha conta de estoque, da minha conta de mercadorias. Tá?
o estoque de mercadorias. Então, esse processo você vai ter a complementação quando a gente estiver falando sobre razonete, que é uma forma da contabilidade controlar cada conta. Tá? Então, no grupo que você tem as contas, 99% dessas operações, ela vai se resumir essa classificação. Ora, dependendo da situação, você vai lançar débito, dependendo da situação, você vai lançar crédito. E esse lançamento, ao final, você precisa apurar o saldo das contas. Então, esse saldo, por exemplo, do grupo do ativo, ela vai ser, na maioria dos casos, saldo a débito. Em relação ao passivo, tá? Ele é o inverso das contas do ativo. Tá? Então, se você compreendeu o registro do grupo do ativo, o grupo do passivo, que são as obrigações que a empresa tem, ela vai facilitar essa sua interpretação. Então, vamos lá. No passivo, o que acontece? Eu tenho contas de natureza credora, tá? Lembrando lá do slide anterior, eu tenho contas de natureza credora. Tá? Por isso que, para eu poder aumentar o saldo dessa conta, dessa obrigação, dessa dívida que a empresa tenha, tá? Eu vou ter que fazer sempre um lançamento a crédito, tá? Para ela poder aumentar o saldo, demonstrando que a empresa tem aumentado as suas dívidas. Tá? Quando houver algum pagamento de alguma dívida, eu vou precisar diminuir esse saldo da empresa. Então, como é que eu diminuo a minha obrigação? Lançando a débito, né, determinado valor. Tá? Então, o saldo final, quando você confrontar os lançamentos a débito, confrontar com lançamentos a crédito, por natureza, né, o saldo dessa conta, a natureza dele é credora. Então, ela vai sempre apresentar saldo a crédito no razonete que a gente vai ver. Então, o que acontece? Esses dois grupos, eles ajudam você depois na classificação correta e entendimento do método das partidas dobradas que eu vou falar. Por enquanto, o importante é entender que do lado direito, né, do balanço patrimonial, nós temos as contas do passivo e do patrimônio líquido. Então, o que eu fiz de classificação, o que eu fizer de classificação no passivo, vai ser a mesma interpretação do que eu fizer na interpretação do lado do patrimônio líquido, que também a natureza dela é credora. Então, por isso, para eu registrar um aumento dessa conta, por exemplo, o lucro de uma empresa, todo período, todo ano, né, se a empresa apresentar lucros constantes, ela vai poder registrar a crédito essa conta para demonstrar que está aumentando o saldo dela. Já para você poder registrar a diminuição, né, do lucro, você tem que lançar a débito um determinado valor. Tá? E aí, ao final, ela vai apresentar saldo a crédito também. Já as contas de resultado, receita, despesas, custos que houverem, tá? Ou receitas e despesas, na contabilidade, a natureza dessas contas, ela também tem, por convenção, tá? Nós vamos dizer que a receita, a natureza dela é a crédito. Então, por isso, se a natureza dela é a crédito, ela apresenta saldo a crédito, o aumento dessa conta também, quando eu quiser aumentar o resultado de uma venda, né, no caso, a venda de uma empresa, eu vou lançar sempre a crédito, e para diminuir, eu lançaria a débito. Tá? Em relação à despesa, acontece o inverso, no caso, o oposto da receita. Então, a natureza de uma conta de despesa, ela é a natureza débito. Ou seja, ela vai apresentar sempre saldo a débito. Por isso que quando eu quiser registrar uma despesa e com isso aumentar o valor dela, eu vou lançar débito, e se eu quiser diminuir, eu vou lançar crédito. Tá? Então, esse quadro, ele vai mostrar em linhas gerais essa movimentação das contas através do registro contábil. É claro que existem algumas exceções, tá? De alguns lançamentos que vão ser invertidos, tá? Mas na sua grande maioria, 99% das contas, ele vai respeitar e vai seguir esse quadro aí para o registro. Tá? As operações, casos que houverem específicos, adiante serão comentados. Então, como que eu faço na contabilidade esse controle? Utilizando o livro Razão, utilizando o razonete,
tá? Dentro da contabilidade. Então, cada conta, ela vai ser registrada separadamente, tá? A sua movimentação, identificando, então, cada operação que a empresa realiza. Então, esse razonete, você percebe que ele tem uma estrutura, tá? Ele tem o título da conta, ele tem que, do lado esquerdo, você tem os lançamentos a débito, do lado direito, você tem os lançamentos a crédito. Esse formato, ele pertence a em todos os razonetes, em todos os livros razões, ele é nesse formato, então ele não vai se alterar. O que vai alterar são os grupos, são as contas que a empresa tem. Então, se você assimilar esse razonete, entendendo como que fica organizado os lançamentos, as operações, o débito e o crédito, você vai ter mais facilidade de entender as próximas aulas. Então, é importante que você fixe nessa apresentação em relação ao lançamento a débito e o lançamento a crédito de quaisquer contas que houver, tá? Claro que sempre lembrando do resumo da classificação que nós apresentamos. Então, o método das partidas dobradas, que foi divulgado e publicado, né, do pai da contabilidade, é o Frei Luca Pacioli, que no século XV apresentou esse método e a ele foi consagrado. Ele funciona da seguinte forma, tá? Para cada lançamento, eu vou ter sempre um débito ou um crédito, tá? Então, para cada débito que eu lançar, eu vou ter um crédito correspondente do mesmo valor. Então, é importante que eu também entenda esse processo, porque ele, no final das contas, é um processo matemático, né? Se eu lancei R$100 no débito, eu preciso lançar em algum lugar na contabilidade a contrapartida. Eu preciso lançar no crédito também esses mesmos R$100. Então, essa lógica desse método, ele é simples, ele é eficaz, porém, a condição é que eu não possa deixar de preencher essa sequência, né? Se eu lancei um débito, eu vou lançar também um crédito em determinada conta, tá? Então, esse processo, ele acontece constantemente no dia a dia das organizações, das entidades, tá? Então, esse registro, ele é fundamental para que, ao final, a contabilidade possa ser concretizada, possa ser fechada corretamente, ok? Então, esse método, ele vai se repetir sempre, tá? Então, do lado do débito eu faço o lançamento, do lado do crédito também faço um lançamento, tá? Só que em contas distintas. Então, nós temos a seguir um exemplo hipotético aí, simples, de um fato que aconteceu. Por exemplo, vamos supor que nós temos aí 2 razonetes, 2 contas, tá? Então, o fato é compra de um veículo em dinheiro no valor de 60 mil, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que identificar, como que foi essa compra, tá? Se essa compra foi à vista, se ela foi a prazo, então, nesse caso, se ele comprou o veículo em dinheiro, quer dizer que a compra foi à vista. Então, a empresa, no ato, fez o pagamento. Então, esse registro, como que eu faço lá na contabilidade? Primeiro ponto, eu preciso interpretar essa operação. Eu preciso definir, então, quais contas estão envolvidas nesse fato. Tá? Então, um primeiro entendimento, um primeiro exercício que eu tenho que fazer é entender quais contas na contabilidade eu vou registrar. Então, isso aí o contador ele vai fazer. Ele vai identificar, né, qual conta expressaria esse fato. Então, vamos lá. Compra de um veículo em dinheiro. Não, primeiramente, eu preciso saber, né, quais contas. Então, lá, se eu estou comprando o quê? Estou comprando um veículo. Então, tá lá. Então, o veículo eu vou lançar num razonete, vou abrir um razonete da conta veículo. Ele está comprando esse veículo em dinheiro. Então, que conta que na contabilidade representa dinheiro? Pode ser representado pela conta banco, pela conta caixa. Nesse caso aí, nós vamos utilizar dinheiro, né, a interpretação de conta caixa, que a empresa tem um caixa, então. Tá? Então, partindo do pressuposto que a empresa já tinha no passado um saldo
né, nessa conta caixa, o saldo de 100 mil, vamos supor, né? Agora eu vou registrar, então, o fato. O que que a empresa teve? A empresa comprou um veículo. Então, primeiro ponto, as contas, elas são de que grupo que ela pertence? Bom, a gente já definiu quais contas: caixa e conta veículo. O próximo passo, para eu poder entender melhor esse processo, esse método das partidas dobradas e o razonete, eu preciso entender. Caixa, ele se enquadra como um bem, direito ou uma obrigação, tá? Seria o primeiro estágio. Então, eu vou identificar que caixa, ele não é uma obrigação, ele é uma coisa boa. Então, caixa, ele é um ativo da empresa, ele é um bem da empresa, tá? Então, toda empresa que apresentar conta em caixa, ela vai ter obrigatoriamente essa interpretação que ela pertence ao grupo do ativo, né? Que é algo bom para toda empresa, para toda entidade. Então, essa é a primeira classificação. E em relação a veículos, o que acontece para veículos? Bem, veículos também, ele é uma conta o quê? Ele é um bem, direito, uma obrigação. Bem, não é obrigação, ele é um bem da empresa. Se a empresa está adquirindo, está comprando, né, esse veículo, para a empresa vai ser um bem. Vai ser um bem que ela vai classificar, que ela vai organizar, vai lançar lá no patrimônio da empresa. Então, as duas contas, como vocês podem observar, elas são contas do ativo, tá? Então, ok. Então, olhando o resumo que foi apresentado, vocês vão ver a natureza dessas contas. Qual que é a natureza da conta caixa? Natureza débito. Qual que é a natureza da conta veículos? Bom, se veículo é ativo, também a natureza é a débito. Só que, na hora que eu for fazer o lançamento, eu tenho que entender a movimentação que está acontecendo. Então, veja só, eu preciso refletir sobre esse ponto. Se eu estou comprando um veículo, a conta veículo, a natureza é a débito. Para poder aumentar o saldo do razonete do veículo, a conta veículo, eu vou lançar a débito ou a crédito a conta de veículo. Então, lembrando, veículo é uma conta do ativo, a natureza é débito. Então, se a natureza é débito, para eu registrar esse aumento dessa conta, eu vou lançar no meu ativo veículo, né, do lado esquerdo, vou lançar, né, um determinado valor. E do lado, e para onde eu vou lançar o crédito? Bem, se eu comprei o veículo em dinheiro, a conta caixa, ela vai aumentar ou vai diminuir? Bem, a conta caixa, ela vai diminuir porque eu comprei em dinheiro. Então, o saldo que eu tenho, tá, que corresponde a 100 mil a débito, eu vou ter que lançar o valor no crédito para demonstrar essa redução do meu dinheiro, a redução do meu capital da conta caixa, tá? Então, como que ficaria esse lançamento, esse valor? Sempre lembrando o seguinte, que para cada débito existe um crédito de igual valor. Por fim, o que acontece? No lançamento do caixa, né, eu vou lançar, então, do lado do crédito 60 mil, tá? E no razonete da conta veículo, que é uma conta do ativo, vou lançar 60 mil do lado do débito. Então, o saldo da conta caixa, ao final, ele vai ser correspondente ao quê? Ao confronto do débito com o confronto do crédito, o saldo vai ser de 40 mil a débito, seguindo a lógica do resumo que foi apresentado. Já em relação à conta veículos, eu tenho que a natureza débito, ele vai apresentar um saldo também de 60 mil. Então, a lógica do método das partidas dobradas, utilizando o livro-razão, utilizando os razonetes, ele vai me proporcionar essa equidade entre essas contas. Tá? Sempre eu preciso entender quais contas, se contas patrimoniais, se contas de resultado, quais grupos que elas pertencem. E aí, resumindo essa apresentação, então, para cada débito existe um crédito de igual valor. Eu sempre preciso levar isso em consideração. Perfeito? A bibliografia que vocês podem estar consumindo, lendo, visualizando aí, estão aí mencionadas no slide. Eu finalizo agora essa apresentação. Bons estudos para você.